Hey guys, teacher here. Today our class is about future. Então, a nossa aula de hoje é sobre o futuro e as estruturas que a gente pode usar, entre algumas outras que a gente também faz o uso do future de alguma forma. Então, o que eu quero enfatizar aqui nesse primeiro instante é: tudo depende de quem está falando, de quem está passando a informação e daquele contexto que você tá, inserido na conversa. Então, muitas vezes, quem vai falar é quem vai ditar essa ideia de previsão, de futuro planejado, de falar de alguma coisa da sua agenda que já está programado, enfim. É isso. Aproveitem minha aula. Let's go! Will e be going to são as duas principais estruturas que a gente faz o uso no future. No nosso slide, a gente tem o uso do will quando a gente toma alguma decisão espontânea a respeito do futuro, de um futuro próximo, e quando a gente faz previsões sobre o futuro. Mas existem outras possibilidades do uso do will, que é quando a gente tem certeza de que alguma coisa vai ou não vai acontecer, e quando a gente não tem certeza, porque a gente faz o uso de alguns elementos nesta frase. Quando que a gente pode usar o will? Na questão da certeza. Quando a gente está falando de coisas que a gente não tem programado, né? Ou que a gente simplesmente sabe que vai acontecer. A gente tanto pode fazer uso na negativa quanto na afirmativa. A frase que eu vou falar para vocês é na negativa. Então, I won't see my mom this holiday. Não verei a minha mãe neste feriado. É uma coisa que não vai acontecer. Eu programei? Talvez não. Mas essa ideia, quem vai dar é você que está falando. Então, não se preocupem tanto. Outro momento que a gente pode usar é quando a gente faz a tomada de decisão ali no momento. Example, will you call her? Você vai ligar para ela? Yes, I will. Então, tomei uma decisão ali naquele momento. Quando a gente faz o uso de elementos como maybe, I think, probably, I guess, I'm not sure, but I think, I don't know, but a gente pode fazer o uso do future com o will, porque tá me trazendo uma incerteza, mas pode ser uma intenção de realizar algo nesse futuro. A frase que eu trouxe está relacionada à primeira, então, maybe I won't see my mom because she lives in another city. Talvez eu não veja minha mãe porque ela mora em outra cidade. Uso do will com prediction, previsões. Imagina que você tá querendo comprar aquele ingresso do show de uma banda internacional e tá com medo de não conseguir. Então, numa conversation, você pode falar: the tickets will be sold in an hour after the sales opening. Os ingressos, esgotarão depois de 1 hora da abertura de vendas. Agora a gente vai para a segunda estrutura mais usada para falar do future, que é o going to. Na estrutura a gente precisa fazer o uso do verbo to be, antes do going to, e depois do verbo de ação, porque só o going to seria esse eu vou, Então, eu estarei realizando algo, Estarei indo, Se a gente fosse traduzir no pé da letra, mas não traduzam. Toda vez que vocês falarem sobre as intenções da realização de planos no futuro, vocês vão fazer o uso do be going to, ok? Example: I'm going to the shopping mall tomorrow to buy some gifts to my mom. Irei no shopping, amanhã, para comprar alguns presentes para minha mãe. Por quê? Porque é aniversário dela, porque eu quero presenteá-la. Existe toda uma intenção na realização dessa ida ao shopping, porque ou é aniversário da mãe e eu quero comprar o presente para agradá-la no aniversário, ou simplesmente porque ela está vindo me visitar e eu quero agradá-la comprando um presente. Então, faz parte do meu plano de agrado, entende? Já quando a gente faz as previsões, essa mãe está vindo de outro estado e ela vai vir de avião. E aí alguém pergunta para você: que horas que ela vai chegar? What time
is she going to arrive? Or what time will she arrive in São Paulo, for example? Né? So, my mom is going to arrive here in the afternoon. Mas o avião pode atrasar. Então, entendem porque é uma previsão e não uma certeza nesse caso? Então, para ilustrar a key difference, né? A diferença principal entre eles, no nosso slide está escrito assim: Will is more about the moment of speaking. Will é mais a respeito daquele momento da fala, das coisas que a gente está falando no momento. E o going to is more about future itself. É mais sobre o próprio futuro em si. Mas eu trouxe a mesma frase que a gente está trabalhando em 3 diferentes intenções, para que vocês possam ver a diferença dos dois. Então, quando eu falar com intenção de acontecer, mas eu não tenho certeza, eu quero passar essa informação de que eu não tenho certeza, vocês vão usar o maybe, I think, todos aqueles elementos que a teacher falou. I think, or maybe, my mommy will arrive here in the afternoon. Certo? Então, talvez. Ou eu acredito, né? I believe, or I think. Se eu tenho certeza de que isso irá acontecer, my mom will arrive here in the afternoon. Né? Como programado, certo? Também, nesse caso, se eu quiser passar a impressão de que tudo que foi programado irá acontecer, eu posso usar is going to. My mom is going to arrive here in the afternoon. É uma previsão dentro de um plano, não é naquela questão que a gente viu do will, né? Que pode acontecer ou não, é uma... Dentro do nosso plano, isso é mais positivo, entende? Então, guys, o que eu posso falar para vocês? Depende de você que está falando. A pessoa que está recebendo a informação, ela não vai ficar analisando todos esses fatos, mas é importante que vocês saibam e entendam as diferenças para praticar. E aí a gente tem mais uma estrutura, deixa a gente confuso na parada, mas não se preocupem, essa talvez seja uma das mais fáceis do que o uso do will e be going to. Porque é o present continuous, que é aquela estrutura que a gente fala, que usa o verbo to be, mais um verbo de ação no ing, para falar de coisas que estão acontecendo neste momento, né? E, por exemplo, se vocês estão assistindo o vídeo agora, you are watching my video, né? Então, are, verbo to be, watching, certo? Essa mesma estrutura, se a gente não usar um elemento que indique que é agora, now, right now, mas a gente usar tomorrow, next week, next month, enfim, alguma coisa que indica esse futuro, a gente vai poder falar dos nossos planos ou alguma coisa que a gente tá ali, né, traquinando, planejando para realizar. Quando a gente tem uma recorrência de algumas atividades, mas que elas são temporárias na nossa vida, mas elas são recorrentes ali por um determinado período. E quando a gente fala das situações, de algumas situações que elas são regulares na nossa vida, por exemplo, as coisas que estão na nossa agenda. Então, usando ainda o exemplo da mom, a gente vai falar she's coming to São Paulo for Mother's Day. Ah, é um plano, né? Tá tudo sendo arranjado ali, planejado. Faço o uso do present continuous. Se lembram que eu falei que para usar o will, a gente tá falando de algum momento que tá rolando, de uma coisa de futuro na dinâmica da fala? Pois bem, o simple present ou present simple, a gente pode fazer o uso dele correlacionado com uma frase de uso com will. Exemplo, I will, né, or I'll start dinner as soon as my mom gets here. Então, I will start dinner as soon as
My mom gets here. Então, essa segunda frase é simple, né? É present simple e ela está correlacionada com uma frase no futuro. As duas frases indicam futuro, vocês entendem? Então, mas ela tá nesse contexto, ela tá correlacionada. Algumas atividades agendadas, programadas, a gente também consegue fazer uso. Exemplo, quando a gente tá falando dos horários de determinadas coisas, como, por exemplo, transporte público. A hora que o avião sai, a hora que normalmente o ônibus sai, entende? Essas questões. A hora que começa uma aula, a hora que você começa a trabalhar, né? Então, mesmo que você está indicando tomorrow, next Monday, alguma coisa, você pode fazer o uso do simple, né? Do present simple, nessas situações, né? Eu tô voltando de férias, segunda-feira eu volto a trabalhar. Eu não preciso usar o will. Eu posso usar I start to work next Monday. Também existe a possibilidade da gente fazer o uso do future perfect, que é a junção do perfect, né? Do tense, perfect tense, que é o have mais o verbo no particípio com will. E quando que eu faço uso dessa estrutura? Quando eu quero indicar que alguma ação foi finalizada ou não estará finalizada em determinado tempo no futuro. Então, a gente acaba usando essa estrutura, como no nosso exemplo aqui. By next month, I will have finished my project. Né? Então, né, lá, né, no mês que vem, eu já terei finalizado. Já estará completo essa ação. Existe mais uma outra possibilidade, mais duas, né? A gente já vai falar. Future continuous. Como seria o future continuous? Ele vai descrever uma ação que estará acontecendo em determinado momento ali no futuro. Exemplo, digamos o aniversário, né? E você vai viajar. Então, alguém pergunta para você, o que você irá fazer no seu aniversário? E você pode falar, eu estarei fazendo isso, entende? Então, I will be traveling, né? I will be going to friends, example, né? On my birthday, right? Então, a gente faz o uso do will be mais o continuous, ing. I will be going, or I will be traveling. Bom, o último é o uso dos verbos modais para indicação do futuro. O que acontece? O should e o may, eles são usados quando a gente tem maior chance, uma maior probabilidade de que essa, né, especulação ela seja mais fácil, né? A gente tem um senso de confiança de que aquilo vai realmente, de fato, acontecer. O may, ele é mais polite, né? Ele é mais educado, mais polido ali. E também tem a questão do should representar, de alguma forma, a ideia de sugestão, né? Então, a gente pode usar o may aí também para fazer essa substituição. Example. Digamos que o seu director, ele precisa viajar, então vocês precisam realizar uma determinada reunião até determinado período, certo? E aí alguém pergunta para vocês, que horas que termina a reunião? Né? The meeting should finish by 5. Por quê? Você sabe, existe uma especulação positiva de que vai terminar até às 5, justamente porque ele precisa estar no aeroporto às 7. Então, a gente acaba fazendo uso dessa forma. Poderia ser o may, para a gente ser mais polite, mais educado. Também caberia muito bem nessa questão de expressar uma forte possibilidade. O could, ele vai expressar menos, mas também tem um grande potencial de aquilo acontecer. Vamos mudar só um pouquinho o cenário. Digamos que essa reunião vai acontecer, mas não tem nada assim que seja tão restrito de que precise terminar às 5.
mas haverá uma outra reunião após essa reunião que não tem problema em atraso. Então, a gente pode usar the meeting could finish by 5. Então, existe uma grande chance. Por quê? Porque tem uma reunião, mas se estender, se já foi recorrente, principalmente, né? Vai estender um pouquinho, né? Para que a gente comece a próxima reunião. Já o might, ele é aquilo que expressa uma incerteza. Então, it might finish 5, but you know, the boss talk a lot. Então, should e may, com maiores possibilidades de aquilo se concretizar. Could, dependendo do caso, pode ser trocado, fazer uma troca aí, mas o potencial de acontecer fica aí entre os 80%, e o might tem pouquíssimas possibilidades de acontecer. Guys, percebem que é tudo como vocês vão querer levar a informação. E lembrem-se, nem todo mundo tem essas informações de que, o que eu quero passar, e não, ela falou com o could porque ela quer passar mais ou menos uma certeza, entende? As pessoas não ficam preocupadas analisando isso. Então, aprendam os conceitos e apliquem. No dia a dia, vocês vão, na conversation, vocês vão aprimorando. Guys, a minha dica para vocês é: escrevam todas as frases que vocês acreditam que dá para fazer o uso desses 4 formas, desses 4, né, tempos aí para o future. E aí, vocês vão praticando. Podem enviar para mim, a gente faz a correção. Nas nossas aulas, a gente faz o speaking disso. E a gente pode ir analisando essas frases que vocês fizeram. That's all, and kisses!